E nós ouvimos na primeira leitura, na profecia de Jeremias, o profeta anima o povo de Deus que estava exilado e desejava voltar para Israel. E era uma multidão de pessoas indefesas, como cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, pessoas idosas. E então o profeta vem em socorro dessas pessoas e diz: reunirei essa multidão indefesa, encaminharei por caminhos retos, onde não tropeçarão. Encaminharei para as fontes de águas puras, pois eu serei o seu Pai, Deus que acolhe o povo de Israel como um povo eleito. Como Pai, Ele atende às necessidades do povo. E aí dá para nós pensarmos que Deus não nos abandona. Mesmo na nossa fraqueza, Deus está sempre atento às nossas necessidades e nos acode, nos consola, nos encaminha para um caminho reto, onde não tropeçaremos, se nós ouvimos a voz de Deus, se nós seguimos as orientações que o Senhor nos dá. Ou seja, se nós seguimos no caminho que Deus nos põe. No Evangelho nós encontramos Jesus que sobe a Jerusalém. Se nós acompanhamos o Evangelho, nós percebemos que Jesus sai de Nazaré, passando pela Samaria, rumo a Jerusalém. Nessa caminhada, ele encontra vários obstáculos e até muitos impedimentos para que ele chegue até Jerusalém. Primeiro, ele e seus discípulos não são bem aceitos em algumas cidades. Depois, algumas provações de descrédito, de dúvidas por parte daqueles que o encontram. E Jesus, por 2 vezes, ele anuncia a sua paixão, dizendo qual o motivo que ele está subindo para Jerusalém. E até os próprios discípulos de Jesus, até o próprio Pedro, apóstolo de Jesus, quando Jesus fala da sua paixão, ele diz: isso não te acontecerá, nós não vamos deixar. Como empecilho de alguém que é contrário à vontade de Deus. E Jesus vai repreendendo e superando esses entraves. Ele encontra ali um cego de nascença, que é barrado pelo cumprimento da lei que domina, pois no sábado não podia fazer cura nenhuma, e Jesus cura um cego de nascença no dia de sábado, e assim por diante. Jesus está em Jericó, já a 30 quilômetros de Jerusalém. Ele sobe com seus discípulos e com uma grande multidão. Tanto seus discípulos quanto aquela multidão vão junto de Jesus, mas querendo coisas para si. Os próprios discípulos. Um deles discutindo com o outro quem é o maior dos discípulos. E Jesus tem que repreendê-los dizendo: o maior no reino dos céus é aquele que põe a servir a todos. 2 discípulos interpelam Jesus dizendo: Senhor,
Quando estiver reinando, deixa que um de nós senta à sua direita e o outro à esquerda, querendo um lugar especial no reino de Jesus. Não se preocupa em servir, preocupa em ser visto. O serviço que faz não importa, importa que seja visto, que tenha um lugar de destaque. A multidão pede sinais, quer que Jesus seja aclamado rei, com poder, com exército, para que eles possam levantar bandeiras e ter privilégios junto do rei. Quer ser amigo de Jesus para ter privilégio no reino. Enquanto isso, um cego, mendigo, Timeu, filho de Bartimeu, era identificado, era conhecido. Ele grita quando escuta falar que Jesus está passando por ali. Ele grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aquela multidão ainda quer sufocar a voz do cego, querendo impedi-lo de pedir por Jesus misericórdia. Mas ele grita mais alto, mais forte. E então Jesus para e diz: chama ele aqui. E então eles vão e diz para o cego: levanta-te, coragem, Jesus te chama. E o cego então levanta, joga o seu manto, dá um pulo e vai até Jesus. Olha, dizer que um cego jogou o manto fora, o manto é a única segurança que ele tinha ali na beira do caminho. E ele despreza o manto. Ele desapega daquele bem material que era o único bem que ele tinha. Ele pula, dá um pulo, tem coragem de arriscar para ir até Jesus e vai até Jesus. Não fala no Evangelho que alguém ajudou. Fala que ele deu um pulo e foi até Jesus. Ele confiou que seguindo a Jesus, ou que indo até Jesus, ele teria segurança. Não precisava mais do manto. Ele teria equilíbrio e proteção. Deu um pulo e não caiu. E foi até Jesus, na direção da voz de Jesus. Jesus o atraiu. Ele deixou ser atraído por Jesus. Jesus não foi ao encontro dele, o chamou. Ele conta conosco, Jesus conta conosco e quer que nós tenhamos coragem de desprendermos de tudo aquilo que nos prende no nosso comodismo. Ele quer que nós tenhamos coragem de vencer os obstáculos da vida. Ele nos atrai e quer que nós cheguemos até Ele. Não tenhamos medo de ir até Ele. Quando o cego chega diante de Jesus, Jesus diz: o que queres de mim? O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus então disse a ele: vai, a tua fé te curou. E a partir daquele momento o cego começou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Tem aqui uma lição muito forte para nós. Talvez, se fosse um de nós, quando Jesus dissesse: vai, tua fé te curou,
Talvez a nossa decisão seria de virar as costas para Jesus e voltar para o nosso lugar, buscar o nosso interesse. Mas o interesse do cego era ver Jesus para segui-lo. Ele não foi para outro lugar a não ser pelo caminho que Jesus estava indo. Ele quis seguir Jesus. A nossa direção é a direção que Jesus nos indica, a casa do Pai, o reino de Deus. E daí nós temos muitos motivos de acolher essa palavra que hoje nos é dirigida, a exemplo do cego Bartimeu, de ter coragem de desprender-se de muita coisa, de muitos sentimentos, até bens materiais que nós julgamos importantes e necessários para o seguimento de Jesus, não tem necessidade. Quando nós convidamos um jovem para entrar no seminário, a única coisa que nós pedimos a ele é que ele traga as suas roupas pessoais e, se puder, se tiver condições, 2 jogos de lençol. Só isso que nós pedimos. Porque com isso ele pode viver. Tudo mais o Senhor vai acrescentando no dia a dia pela caridade da igreja. Falo com os nossos estudantes, os seminaristas. Quando nós sentamos à mesa para tomar café, para almoçar, para jantar, nós rezamos e agradecemos por cada um de vocês, pois a comida que nós temos ali é caridade da igreja. Alguém trabalhou, produziu e ela chegou até a nossa casa. E nós temos o suficiente para viver e temos obrigação de ser agradecidos pelo que o Senhor dispõe a nós, pela caridade da igreja. Precisamos aprender a nos dispor a viver no reino de Deus, partilhando a vida e também a nossa pobreza. Aquilo que o Senhor nos deu não é para ser acumulado, não é para ser desperdiçado, mas é para alimentar a nossa vida, para que nós possamos levar o amor de Deus às outras pessoas, tendo a mesma coragem e fé que teve o cego que está sentado à beira do caminho. E por que não dizer que todos nós estamos sentados à beira do caminho, para ser acordado, despertado, anunciado que Jesus está passando na nossa vida. E precisamos estar com ouvidos atentos para escutar quando Ele nos chama, dizendo: vem até aqui. E aí a nossa disposição deve ser de discípulo missionário, de seguir Jesus por esse caminho de vida, caminho de verdade, de luz, que Ele é para nós. Reconhecer Jesus como luz da nossa vida, força para o nosso caminho, é a maior mensagem das leituras desse domingo de hoje. Terminando, a segunda leitura vai falar do sacerdócio de Jesus. O sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo, de uma família concreta,
para estar a serviço de Deus, a serviço da igreja, para oferecer sacrifício pelos pecados da humanidade e os seus próprios. E Jesus se fez assim. Ele é o verdadeiro sacerdote que foi tirado do meio do povo, de uma família concreta, família de Nazaré. Mas ele não só ofertou um sacrifício, ele se tornou a oferta. Ele se ofereceu a nós na cruz para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado, da nossa fraqueza. E o que ele nos pede é que nós o sigamos, que nós sejamos obedientes à vontade do Pai, que deixamos ser atraídos pelo Cristo.